Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, do nosso Deus. Eu vou ler um versículo aqui no profeta Jeremias. Aqui no capítulo 7, no versículo 12, Deus está dizendo assim: mas ide agora ao meu lugar, isto é, em Siló, que estava na sua localidade, em Siló, onde no princípio fiz habitar o meu nome. E vede o que eu lhe fiz. Vede o que eu fiz a esse lugar. Por causa da maldade do meu povo de Israel. O nome dessa ministração, essa santa pregação do Evangelho nessa manhã de sábado, não é, pastora? Amém. Hoje é um dia, nós estamos no mês de maio, hein? Hoje um sábado, o mês de maio. Agora são as primeiras horas da manhã, né? Já são exatamente agora, é quase 11 horas, né? Isso. 15 para as 11. 27 de maio. Opa, pastora já arrumou um jeito ali, né? 27 de maio de 2023. O nome da pregação: Veja o que aconteceu em Siló. Veja. E de lá. O Senhor está mandando. Vão lá. Vai ver o que aconteceu em Siló. O que eu fiz em Siló. Como a destruição veio sobre aquele lugar. Por causa do pecado de Israel. Que pecado é esse? Deixa eu dizer uma coisa para vocês, irmãos, irmãs, internauta, ouvintes do Evangelho em qualquer lugar do Brasil que você esteja, qualquer uma das 5 regiões. Nós estamos aqui em Gurinhatã, né? A pastora é de Gurinhatã, aqui na região Minas Gerais, Pontalzinho do Triângulo Mineiro, a cidade do pequeno pássaro azul. Antes, deixa eu dizer, eu quero orar por você. Deus nos capacitou para orar por vocês, povo brasileiro. Porque estamos precisando de oração, não é verdade? Estamos precisando de oração, né, pastora? Amém. E muita, né? É pouca não. E muita oração. Vigiar e orar. Para que não entreis. Isso, para que não entreis em tentação. Vigiar e orar. Precisa. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Jeremias, ele se reveste de uma importância enorme. O que Isaías era para o bom rei Ezequias, Jeremias era para o bom rei Josias. Isaías, o mais messiânico de todos os profetas. Jeremias é o profeta do cativeiro. É o profeta que falou no cativeiro. Agora, nós vamos separar algumas coisas aqui que ele falou sobre essa questão do cativeiro. Primeiro, que o cativeiro não deveria existir. Porque quando o profeta ele libera uma palavra a mando do Senhor, é para evitar alguma coisa ruim. Vocês concordam? É para evitar o mal. É para evitar cativeiros,
É para evitar tragédias, é para evitar morte, óbitos, choro, luto, dor, angústia, vazio das almas. Ele quer preencher. Ele quer preencher, ele pode preencher, porque ele está autorizado por Deus. Penso eu e a minha esposa, não é, a pastora Almerita, que nós estamos autorizados por Deus. Amém. Nós não temos nenhuma dúvida que Deus nos autorizou, Deus me capacitou e me deu esse ministério gigantesco. Deus deu essa autorização para nós pregar a palavra quando Ele Exatamente, né, disse pastora? ide. Ide. É a autorização de Deus. Libera a palavra profética. Deus tem me usado para curar. Deus tem me usado para libertar vocês, povo brasileiro. É só uma questão de acreditar no profeta. Precisa acreditar no profeta. O que é crer? Ora, crer nada mais é do que acreditar. Crede no Senhor vosso Deus, estareis seguro. Crede no seu profeta. Acreditem nos seus profetas e prosperareis. Você tem que acreditar nos homens de Deus. Apesar das coisas que tem no Brasil, das coisas estranhas e nojentas que tem no Brasil, nesse campo de religião, mas tem homens de Deus sinceros no Brasil. Eu reconheço, não estou sozinho aqui. Não tenho essa pretensão, porque a carga sobre mim seria impossível, né? Isso seria uma coisa que insuportável. Eu e minha esposa não daríamos conta disso. Por isso nós temos companheiros conosco, pregando a palavra de Deus. Ontem eu estava ouvindo os pastores ali de Santa Catarina, né? O pastor Jorge Cardoso ali, um colega lá do balneário de Camboriú, da Assembleia de Deus. Reputamos os irmãos ali como o povo de Deus, como a igreja de Deus, a Assembleia de Deus ali, daquele lugar. Tem pessoas junto comigo pregando o evangelho. Homens de Deus e mulheres de Deus. É verdade que tem muita coisa errada por aí. Tem muita coisa errada por aí. Você pode ligar para nós, é um WhatsApp, 034 em Minas Gerais, 996 50 17 42. Essa ministração já está no YouTube. Você pode ligar para nós aqui, a pastora vai atender e nós vamos conversar com você. Vamos estar orando, vamos estar repreendendo o mal, perigo, doença, enfermidade. Vamos estar atentando para a tua prosperidade. Você é um homem próspero espiritual, hein, querido? E a senhora, irmã, é uma mulher próspera espiritual? Mas no financeiro, algumas coisas, não é? Tem objetivos, tem sonhos, tem projetos. Amém, glória a Deus. Se projetares alguma coisa, tudo irá bem. E a luz brilhará nos vossos caminhos. Está escrito na palavra de Deus. Realmente você precisa fazer projetos para que Deus possa agir. Como é que Deus vai agir se não há projetos? Ele é um engenheiro. Você tem que fazer um projeto para que ele possa agir. Não significa que ele vai aprovar tudo. Não. Mas não significa que ele vai colocar tudo na gaveta e deixar engavetado para sempre. Não, não significa isso também. Jeremias é o profeta que falou: se vocês obedecerem ao Senhor e aos seus mandamentos, se vocês ajustarem os vossos caminhos, vocês vão permanecer na terra. Não tem cativeiro. Estava projetado um cativeiro, pastor? Claro. Mas precisaria, de fato, desse cativeiro acontecer? Não. Não. Ele está dizendo, se vocês forem obedientes ao Senhor
Não vai haver cativeiro na vida de vocês. Vocês não vão para a Babilônia sob o mando de Nabucodonosor. Isso é uma realidade, povo de Deus. Cativeiro vem mediante desobediência. E pecados. Vem cativeiro. Porque Deus não mudou. É o alfa e o ômega. O princípio e o fim. Ele não muda. Nele não há mudanças. Não, em Deus não há mudança. Nem sombra de variação. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Então, ele está dizendo assim, vai lá em Siló e veja a destruição. Veja o que eu fiz naquele lugar, onde no princípio estava tudo bem. Eu fiz até habitar o meu nome. Que coisa, não é? Porque que eu saiba, o nome habitaria em Jerusalém. Siló está um pouquinho pelas laterais, pelos flancos. É uma outra região, um lugarzinho ali, Siló. Aonde o tabernáculo passou a maior parte do templo armado foi em Siló. Daí esse encantamento por Siló. Daí Siló despertava alguma coisa encantadora. Era o assédio de Siló. Pode tirar aqui, pastor. Era o assédio de Siló. Aleluias. Um lugar que tinha capacidade para assediar. Para que as pessoas fizessem coisas erradas. Muitas coisas Deus fez e as pessoas não compreendem muito bem, a maioria esmagadora. Por exemplo, quando Moisés morreu, acreditamos que Deus o sepultou. Está escrito, né? Pastor, por que ficou aquela coisa encoberta? O povo não ficou sabendo. Porque Moisés morreu na montanha e Deus o sepultou. Ponto. É simples. É muito simples, pastor Almerita. Porque se mostra para o povo fica sabendo aonde estão os restos mortais de Moisés, e parar a caminhada ali, ó. 1 ano, 2 anos, não sei. O objetivo não é estar à borda da sepultura de Moisés. O objetivo é caminhar rumo à terra prometida. Moisés morreu, o Senhor recolheu. E Deus não mostra o lugar da sepultura para não, sabe, não embaraçar a caminhada do povo rumo à terra que emana leite e mel, prometida a Abraão, Isaque e Jacó. E Siló? Já falamos, é o lugar onde o tabernáculo ficara a maior parte do tempo. Armou ali e ficou lá muito tempo. É verdade que ele era uma construção desmontável, né? E você, na caminhada, tirava de um lugar, armava no outro, mas Siló ficou ali. E muito tempo. Tempo bastante para fazer daquilo ali um lugar de idolatria. Cuidado com idolatria. Um lugar. Um templo. Ou Jeremias não fala? A placa de uma igreja, um líder religioso, cuidado com isso. Porque você começa a idolatrar. E isso é pecado. E isso vai te trazer problemas, querido. Viu, minha irmã? Isso vai trazer problema para a senhora. E problemas gravíssimos. Porque idolatria, pecado de idolatria, isso é uma coisa gravíssima aos olhos de Deus. Feitiçaria, isso é uma coisa gravíssima, um pecado gravíssimo aos olhos do Pai. Tem pastor. Não é em Jeremias que está escrito, clama a mim, desvencilhado de tudo e qualquer coisa, clama a mim. E anunciar-te-ei coisas grandes, coisas escondidas, coisas profundas que não sabe.
E quando Deus anuncia essas coisas escondidas, Ele traz à tona e anuncia a mim e a você, grandes benefícios nós temos. Isso traz benefício para nós. As coisas escondidas de Deus, que Ele revela, que Ele anuncia, que Ele permite. Estava escondida, ia ficar ali, mas você clamou. É o clamor que traz à tona as coisas escondidas de Deus. Pois não, pastora? Você já falou o que eu ia falar. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, Jesus. Glória a Deus. Jeremias falou de pontos que, se observados, evitariam o cativeiro. Templo. Anteontem, não é? Eu estava até falando com a minha esposa, a pastora Almerita, né? De algo que saiu na televisão. Uma seita aí do mal, que eles usam ali o veneno do sapo. Eu estava olhando aquilo ali, sabe? O jornalista ficou pasmo. O veneno do sapo, extrai um sapo mexicano e extrai aquele veneno e ele granulado, ali vira uma espécie de um cristal, põe num cachimbo e fuma. E a pessoa entra na loucura, em transe, porque é veneno. Isso numa seita religiosa. Eu não vou citar o nome aqui porque é antiético, não é? Isso não convém, não é? Mas só você dar uma gulgada aí, você vai saber. Precisa ter O nome cuidado, da seita. né, pastor? Né, pastora? Precisa ter muito cuidado. Tem que ter cuidado. Onde você está colocando o seu pezinho. Você pensa que você está buscando a Deus naquele lugar. Eu vi um moço aqui de Goiânia, e vi também uma moça. Ela disse assim, olha, estava depressiva, angústia, um vazio. Eu fui para lá para preencher esses espaços dentro de mim. Quem diz que nesses lugares que tem lugar que tem até rituais macabros, acontece até homicídio, morte de virgem, de criança, enfim, e as pessoas estão ali pensando que aquilo vai resolver o problema dela. Não, isso vai te encher mais de problemas. Você tem que ter cuidado com templos, com locais, com lugares, osciló. Isso aqui é muito positivo, porque Deus está dizendo, eu fiz no princípio habitar o meu nome ali. Você já imaginou, querido, um lugar onde Deus habita, onde o nome de Jeová habita, se faz presente ali, ele habita, ele não vai ali, numa ida de quando em vez, ou esporádica, não, ele habita ali, o nome de Deus habita ali. Você imagina os benefícios de quem fosse a esse lugar? Onde estava o tabernáculo, os altares, os sacerdotes operando ali. Mas isso é um tempo. Isso passou. Passou e o povo continuou. Algo que era positivo, agora virou uma coisa negativa. Lembra de Neustã? Aquele demônio? A serpente de bronze que Moisés hasteou ali no deserto, entre a terra e o céu. Lá no reino de Ezequias, pastor Almerita. Colocaram o nome de Neustã e começaram a adorar ela. Veja só, algo que foi extremamente positivo no passado, porque era picado por aquela jararaca, aquilo era um veneno mortal, é letal, não tinha um soro antiofídico, você não tinha nada ali. Enfermagem, médico, no deserto, não tinha nada disso, tinha Deus. O povo clamou porque mordeu e morreu muita gente. Aquele era altamente positivo. O hastear daquela serpente no deserto, porque era Jesus. Assim como Moisés hasteou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado, arribado entre a terra e o céu, para que todo aquele que crer no nome de Jesus, no sacrifício de Jesus, não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia! Glória a Deus, graças a Deus. Altamente positivo, mas virou um demônio, uma idolatria, um Deus chamado Neustã, veja só, lá no reino de Ezequias. Ele acabou com aquilo quando ele percebeu. Ele acabou com aquilo, porque ele sabia, ele conhecia a história.
Isso não pode. Jeremias está dizendo, vocês que dizem, templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor, cuidado. Não fieis em palavras vãs. Hoje em dia, a pessoa fala assim, ó, pastor fulano, pastor fulano, pastor fulano, pastor fulano. Vira idolatria, a pastora está falando. Uma placa virou uma idolatria. Ora, mas é muito fácil você ir no lateiro, mano, fazer uma placa, põe numa esquina aí, numa casa, põe uma cadeira, uma mesa lá, alguma coisa, entra de trás, compra um terno, como diz meu colega lá de Brasília, em 10 vezes a prestação, né? Dá um microfone na mão do cidadão, aqui, ó, e ele se transforma. E se transforma num monstro, numa abominação. Parece que aquilo ali dá uma coisa na pessoa, né? Atrás do hora, mas eu estou atrás do microfone, só como pastor, tem 40 anos, mais. Isso nunca me transformou. Mudou minha voz, e o meu procedimento, e me encheu meu coração de vaidade, e de presunção, e de orgulho. Nada disso, isso para mim não tem nenhum valor. Porque se eu cheguei aqui, querido, eu cheguei pela graça de Deus. Não foi por mérito meu. Méritos próprios do Silas ou da Alberita, esposa, não. Pela graça de Deus eu sou o que sou, diz o santo. E falamos nós também. É pela graça, é pela misericórdia de Deus, favor imerecido, que nós chegamos até aqui. Então não confiem em templo. Você vai em São Paulo, você tem templo que é quarteirão. Você tem templo que eu vou te contar. É uma coisa suntuosa. Eu não sei. Sabe? Porque as pessoas, sabe, passam a confiar naquilo. A Arca da Aliança, ela virou um objeto de magia. A Arca da Aliança, que estava lá em Siló, dentro do tabernáculo, no Santíssimo. Virou um objeto de magia. Virou um amuleto da sorte. Virou um talismã. Alguma coisa assim. Obrigado. O que aconteceu? O filisteu veio, capturou ela e se mandou com a Arca da Aliança. Você que está me vendo agora, me ouvindo, em qualquer lugar do país, me diga uma coisa, me responde. Quem disse que essa arca ia capturada por filisteus a algum lugar? Porque essa arca é a presença de Deus. Essa arca ela é algo enigmático. Ó. Ela dá choque, ela leva à morte, ela leva a pessoa a incorrer em maldição, ela solta fogo, ela pega fogo. De cima do propiciatório, a caixinha, aquela tampinha, né, com os querubins ali, com as asas, fazendo sombra para a Arca da Aliança, Deus falava, ela pegava fogo. Quem disse que ela vai por mãos de filisteus a algum lugar? Mata esses filisteus, quem encostar nela está morto, ou incorre em maldição, ou pega fogo, sai correndo, incendiado. Nada disso aconteceu. Deus permitiu a Arca da Aliança ir como um carneiro para algum lugar levado por filisteus, inimigos de Israel. Veja só. É bem verdade, você conhece a história, que onde ela chegou, ela foi uma maldição. Os de Bet-Semes eram israelitas. Eram israelitas de Bet-Semes. Incorreu maldição. Esteve na casa de Dagon, o Dagon foi degolado, cortado, os pulsos, as coisas, tudo ali. Maldição. Punha de pé,
caía de novo. Maldição. Mas quem disse que essa arca ia dessa forma? Porque o próprio Davi foi carregar ela e não deu certo. Davi, o rei, o homem segundo o coração de Deus, foi carregar ela, mas não carregou da maneira correta. Não observou os mandamentos do Senhor, a metodologia de condução da arca, e deu problema e houve morte. Óbito. Você pode googar e procurar com o pastor Silas, com o Espírito Santo, com o pastor Silas, com a pastora Omerita, a ferida de Uzá. Aconteceu nessa caminhada. Nesse levar a arca para algum lugar. Davi. Pulando, bailando, alegre, tudo na presença de Deus. E a coisa não deu certo. É que Deus permite as coisas acontecerem para nos pregar grandes lições. A arca capturada pelos filisteus e foi tudo muito bem. Foi embora. Porque tirar a confiança de Deus, tirar a confiança em Deus e colocar numa arca, ainda que seja simbologia da presença de Deus entre o povo de Israel, entre o povo judeu que estava numa caminhada, que ia na frente das batalhas, atravessando, quebrando os obstáculos, rompendo, abrindo mar e rio. Isso é uma coisa tremenda. Houve a permissão de Deus. Vocês fizeram a coisa errada, vocês estão pecando. Tirando a confiança no Senhor e colocando em qualquer outra coisa não vai dar certo. Siló, olha o que aconteceu em Siló, a destruição. A própria mão de Deus, o próprio Deus destruiu aquele lugar. Veja lá, ele está dizendo aqui, vai lá em Siló, veja o que eu fiz lá. Ele não usou um capeta para ir lá e destruir Siló, foi ele próprio que destruiu. Veja lá o que eu fiz. Onde estava tudo bem no início, eu faria. Eu fiz ali habitar meu nome. Mas por causa do pecado do meu povo de Israel, olha o que eu fiz lá. É o pecado. Que leva Deus a agir dessas maneiras estranhas, que assusta. Com Deus não se brinca, né? Gálatas, né? Com Deus não se brinca, de Deus não se zomba. Agora, veja que coisa. O cativeiro está pela frente. Mas ele pode ser evitado se houver ajustes. Se emendar os vossos caminhos, não tem cativeiro. Porque nunca precisou existir cativeiro nem para eles e nem para nós. Porque está escrito em Efésios, e subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e distribuiu de presente, de brinde, de graça, dons, como a mim, pregador da palavra de Deus. De brinde, de graça, distribuiu esse dom a mim, pregador, missionário, semeando a palavra. Ele subiu ao alto e levou cativo o cativeiro. Aonde tem espaço para cativeiro? Na sua vida, ou na vida de Israel, ou na nossa vida. Não tem espaço para cativeiro, não precisa existir. O exílio poderia ser evitado. Jeremias diz, o exílio pode ser evitado. Ele está pela frente, está amplo, eu vejo. Mas pode ser evitado. Se vocês recobrarem o juízo e deixarem de estar oferecendo bolos à rainha do céu. Capítulo 7 da sua profecia, capítulo 44 da sua profecia. Se vocês não inclinar a essa deusa, suposta deusa, se vocês não se curvarem a ela, o exílio não vai existir.
O cativeiro pode ser evitado. Por que nós estamos aqui nessa manhã de sábado com esse empenho? Com lágrimas nos nossos olhos, com voz embargada, para evitar cativeiro na sua vida, meu irmão. Para evitar cativeiro na vida da senhora. Nós estamos aqui, usados por Deus, para que a senhora possa ser livre, ter paz, ser feliz, próspera espiritual, próspera também na parte financeira. Se quiserdes e derdes ouvidos à minha voz, comereis o melhor dessa terra. É o mel que corre da rocha, como o pastor tem sonhado. É o mel que corre da rocha, é o trigo mais fino da terra. Essa é a comida que Deus tem para nós, é o melhor. Mel que corre da rocha não tem nenhum tipo de impureza. Trigo mais fino da terra, não é aquele que plantava pelas bordas, espelta para enganar aquele que passava por ali e não fazer a colheita, né, à noite ou qualquer coisa assim. Era isso que acontecia. Louvado seja o nome do Senhor. Siló, templo, religião, líder religioso, um líder religioso que pratica o proselitismo, tem muitos seguidores, ele não vai entrar no céu sozinho. E nem no inferno. Ele vai arrastar uma multidão com ele. Porque não tiveram juízo para ver a palavra de Deus. Para escutar a voz do Senhor. Para ouvir essa ministração e compreender. Ouvir essa pregação e receber. Ouvir esta palavra tão preciosa e guardar no coração como aquele santo. Escondi no teu coração a palavra. Escondi no meu coração a tua palavra para não pecar contra ti. Meu tempo já acabou, pastora? Louvado seja o nome do Senhor. Veja, é como que uma introdução. Eu queria falar mais meia hora, mas meu tempo já foi embora. A pastora disse que 30 minutos já voaram. Mas eu quero deixar o telefone nós já deixamos, né, pastora? Para você ligar para mim. Pastor, eu fiquei encantado com essa ministração. Liga para mim então, que nós vamos conversar. Nós vamos te passar muito mais detalhes, te ensinar. Deus me capacitou para me ensinar a vocês. Nós somos mestres capacitados por Deus. Eu não tinha nenhuma capacidade. Ele não te chama capacitado. Ele chama incapacitados, capacita, reveste de poder, de autoridade, de graça, de unção, para que eu seja uma bênção para vocês. Você quer nos abençoar, não é isso? Quero, pastor, eu quero te ajudar, quero abençoar. Tem uma chave Pix para facilitar? Hoje a coisa está moderna? Tem sim. silasjosé544@gmail.com. O canal, com estas ministrações, são dezenas. O Negueb de Deus. No Instagram, pastor Silas José e assim por diante. Nós vamos encerrar aqui, pastor Almerita. Mas falando para esse povo, né? Da importância desse profeta Jeremias, do que ele abordou na sua profecia. De começo até o fim. Ele falou de algo tremendo. Foi uma bênção para Josias. A maior reforma feita em Jerusalém foi feita por Josias. Jeremias era o profeta, era a boca de Deus, falando para ele, orientando o rei Josias, para que ele tomasse aquela posição e fizesse a reforma necessária, e abolindo tudo. Sabe aquele lugar, eu tenho que falar, pastor, para terminar, que oferecia as crianças a Deus Moloque. Veja só, Josias falou, mas o que é isso aqui? Ele falou, rei, oferece os meninos, aquele Moloque tem um abdômen, que era uma taxa de verdade, um tacho com fervura, água fervente, e jogava a criança ali dentro. Oferecia a Deus Moloque. Josias acabou com aquilo, naquele lugar.
acabou. Pegou o entulho de Jerusalém, o entulho que saía pela porta do lixo. Jerusalém tinha uma porta, a porta do lixo. Ele pegou aquele entulho, jogou lá, entulhou aquilo tudo, tacou fogo. Aquilo não apagava de jeito nenhum. Jesus não usou aquilo ali como uma simbologia do inferno, onde o bicho não morre, o fogo não apaga, não foi isso? Geinom, Geena no Novo Testamento. Geinom, o vale do filho de Inom, né? Onde o rei Josias fez aquilo ali. E acabou com aquela prática perversa entre o povo de Deus. Deus abençoe a você, a sua família. Que palavra preciosa. Maravilhosa. O nome dela, veja o que eu fiz em Siló. Ele não fez algo e não possa fazer algo no presente. Ele pode. Ou que ele não vai fazer algo no futuro. Ele pode fazer, depende. Ele pode fazer igualzinho em Siló. A destruição, permitir capturar a Arca da Aliança, que era a simbologia da presença dele entre o povo de Deus, e tantas coisas aconteceram nesse evento. Mulher pariu, o homem morreu, menino nasceu, pôs um nome estranho no menino, essas coisas todas, por conta de um evento. A simbologia da desobediência, do pecado de Israel. Leva essas coisas a acontecer, coisas estranhas a acontecerem. Por conta da transgressão do meu povo, do povo de Israel. Fique com essa nota alegre. Nunca precisou existir cativeiro nem para eles nem para nós. Porque Jesus Cristo subiu ao alto, levou o cativo o cativeiro. Aleluia, e distribuiu o dom glória precioso, a como Deus. esse dom que ele distribuiu para mim e para a pastora Almerita, para nós aqui, a liderança desse ministério. Esse dom é maravilhoso. Esse ministério é grandioso, tem poder, tem graça, tem unção. Não está destituído dessas coisas. Ele me deu como presente esse dom de pregar a palavra. Por isso que aqui nós semeamos a palavra. E sempre nós estamos citando: o que semeia, semeia a palavra. Deus abençoe você, a sua família, desde agora e para sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia.